A você que está em casa de todo o Brasil. Claro. 537 mil domicílios. Vamos fazer um cálculo básico, que brasileiro é bicho que gosta de fazer filho. Vamos fazer um cálculo básico que tenha 4 pessoas por domicílio, Miguel. Nós estamos falando de 2 milhões de pessoas. Sem energia elétrica. Meu Deus. É isso. Meu Deus do céu. Exatamente isso. A gente está falando de domicílios, mas a gente não sabe quantas pessoas tem dentro da casa e a necessidade que essas pessoas passam, né, Renato? Você acabou de falar. Tem gente que utiliza de UTI móvel dentro de casa, não tem energia, tem que sair às pressas para tentar uma vaga numa unidade hospitalar. Tem que ver se a pessoa que utiliza a insulina vai ter insulina amanhã para poder usar, na terça para poder usar, e não tem. Tem pessoas que gastaram um pouco do salário mínimo com comida que foram desperdiçadas na geladeira. Pessoas que perderam os alimentos, que não é barato, Renato. Você sabe disso, o público sabe disso. E, de fato, há um prejuízo muito grande. Pessoas que perderam, por exemplo, que tiveram objetos queimados. Ou seja, uma série de problemas. E a empresa sequer, Renato, vem a público poder falar o seguinte: olha, o nosso prazo para poder voltar à luz é tal hora do dia tal. Ah, não, olha, não podemos. Não podemos garantir que a energia volte nessa segunda-feira. A gente não pode garantir. Como uma empresa que não pode garantir, que não pode voltar energia, se aí sim, agora, produção, eu quero que vocês coloquem essa imagem para mim, aquela que eu mandei, porque essa imagem, Renata, é de um dos pátios da Enel aqui em São Paulo. Olha os carros encostados ali, estacionados. Cadê o pessoal que diz que está na rua com 100% da frota? Essa imagem é uma denúncia. Moradores que fizeram essa imagem com drones mostraram dos endereços, vários endereços da Enel, Barueri, Jabaquara, Grande São Paulo, estão com os estacionamentos desse jeito aí, ó. Enquanto tem 500 mil de pessoas sem energia, a Enel está brincando, tirando sarro da cara da população. Se tem pessoas precisando de UTI nesse momento, se tem pessoas precisando de água, porque nós estamos sem água, viu, Renato? Aqui, onde eu moro, voltou ontem a água. Mas tem lugares que ainda seguem sem abastecimento de água porque não tem energia para mandar uma bomba ali para poder levar a água para essas pessoas. São bairros e bairros sem água, sem energia. E sem contar que hoje não tem aula nas escolas porque também não tem energia, não tem empresa que forneça aquele gerador para poder fazer com que as crianças tenham aula. E até quando fica? Nós não temos um prazo. O que sabe é que o Ministério da Minas e Energia pediu uma reunião com a empresa, a Enel, assim como a Artesp, que é a agência reguladora das concessões aqui do estado de São Paulo, mas sempre a mesma desculpa. Nós não temos prazo, nossa equipe está 100% da rua e com os carros estacionados nos pátios da Enel. Por isso que quando eu chamei o presidente de irresponsável numa coletiva de imprensa, ele disse que iria me processar. Eu volto a reafirmar, irresponsável. Ô Padula, eu queria trazer alguns pontos importantes da sua fala. Quando a gente fala, por exemplo, da falta de água, as pessoas do Brasil, para entender de maneira mais simples, as estações de tratamento de água precisam da energia elétrica para que haja o tratamento da água, para o bombeamento até a sua casa. Tudo isso precisa de energia para a movimentação. É por isso que chega a faltar água em meados de um dia, às vezes até menos, 16 horas, 18 horas, quando há a falta de energia. No caso de São Paulo, uma população que a Enel atende em 24 municípios, de 7,7 milhões de clientes, o Padula colocou que 530 mil domicílios estão sem esse fornecimento. Obviamente estão também sem água. Então é sem energia e sem água por responsabilidade da Enel. E agora eu quero fazer aqui uma convocação aos Ministérios Públicos e o Ministério Público Federal, porque isso que está acontecendo em São Paulo deveria servir de referência para o Brasil, viu, Padula? Muitos casos, obviamente, acontecem como esse no Brasil. Quando a gente fala de São Paulo, a proporção é muito maior. Mas onde é que está o erro? Aonde mora o problema? Quando há a privatização de uma concessão pública como essa, simplesmente, Miguel, o camarada que está privatizando, ele pensa no seguinte: faturar, ele quer grana. E lá, dentro do contrato da licitação, o que é que tem? O valor a ser pago. Não tem, abre a imagem, Miguel, não tem as obrigações e responsabilidades daquela empresa. O que é que a turma faz? Eles simplesmente reduzem o quadro de funcionários para esse tipo de prestação de socorro a cerca de 40% do efetivo anterior. Aí quando acontece uma catástrofe como essa, bota a imagem agora que o Padula trouxe com exclusividade.
Olha a imagem, olha a quantidade de carros que deveriam estar trabalhando, mas não tem mão de obra contratada. Para contratar tem. A gente está falando de São Paulo, o maior centro de mão de obra da América Latina. Aí quer dizer que não tem gente para trabalhar nesses carros, Miguel? Tem, é porque não contratam. E isso é algo que o Ministério Público deveria ir para cima, porque recurso tem, viu, Padula? E até demais, Renato, não é a primeira vez que a Enel passa por isso. Eu acabei de citar aqui, no começo do ano nós tivemos fortes chuvas também, mais de uma semana. Comércios da 25 de março tiveram prejuízos nas vendas porque ficaram uma semana sem vender. Naquela época já deveria ter dado um puxão de orelha gigante na Enel. Não é multa, porque multa é igual fiança. O cara comete um crime, paga a multa e sai pela porta da frente na maior tranquilidade. Tem que dar uma punição sabendo o seguinte, olha, isso é igual advertência. Nós vamos te dar uma advertência, vamos te dar uma segunda advertência, na terceira é cassação da concessão e ponto. Sem justificativa. Mas já é a terceira, a segunda vez que nós estamos passando por isso, não sabemos quando vai ter energia, não sabemos quando vai ter água e ninguém faz absolutamente nada. Pelo contrário, né, o Renato? Agora eu vou fazer uma crítica também aos políticos daqui. Estão preocupados com a reeleição, com a eleição, que quando entrar vai mudar, que quando sair vai mudar. Ou seja, só conversa. Nós só temos conversa. Enquanto isso, a população sai sofrendo por aí. É isso.